veio nos meus braços ali no Hospital Evangélico, eu vi o jeitinho dele, mas sempre com aquela esperança, né, que ia correr tudo bem, que ele ia crescer. Assim, eu olhar o jeitinho dele, mas de repente eu sabia que tinha algo, né, diferente, mas com boa esperança. Nós não sabemos, ele nasceu, foi uma surpresa, mas a aceitação foi normal. Na minha infância, né, minha irmã, a Lúcia, a Alice, né, que estavam designadas a me acompanhar no meu dia a dia, né, a Lúcia que me levava na escola, né, sabia que eu tinha, antes dos meus pais chegarem, eu já teria que estar com banho tomado. Com o passar do tempo é que eu fui aprendendo a conviver e aceitar e cuidar dele, foi assim. Meu nome é Carlos Henrique de Oliveira, tenho 37 anos, sou auxiliar administrativo, sou o único de uma família de 6 irmãos que tem a condroplasia, né? Esse é um nome científico, mas é conhecido como portador de nanismo. Sempre falava comigo, mamãe, parece que eu não estou crescendo. Olhava no espelho e tal. Eu observava o meu desenvolvimento físico, comparando o meu desenvolvimento físico com meus colegas, né? Devido ao braço, a mão, né? Era diferente, os cuidados que certos tinham comigo, né? Então, mas assim, nada impediu de eu estar entre eles, brincando, jogando bola, né? Às vezes caindo mais do que eles, né? Por aí ele foi crescendo aos poucos e vendo que era um menino ativo, inteligente, bem levadinho, né? Muito engraçado também, por sinal. Meu pai nunca facilitou a vida dele, nem da gente, né? Então, era assim, para acender uma luz, ele às vezes não dava conta. Ele pegava a vassoura e ia lá, sabe, apertar o interruptor. Na estrutura lá em casa, ele nunca se adequou fisicamente, um vaso, uma pia, uma coisa me pegasse, um apagador para mim. Ele deixou igual para todo mundo. Porque a gente também não tinha condições de fazer, né? Então, com isso, ele foi aprendendo dentro de casa e depois de sair para a rua. É verdade que os portadores de deficiências precisam de atenção diferenciada e que cada necessidade especial demanda cuidados específicos. Porém, é importante ficarmos atentos para não confundir atenção com excesso de ajudas, falta de limites, olhar de pena e outros tratamentos que deixem a criança na condição de incapaz, vítima ou, ao contrário, centro do mundo a ser servido e atendido por todos. Aliás, essas atitudes prejudicam o desenvolvimento físico e psicológico de qualquer criança e perturbam, inclusive, o relacionamento entre os adultos. Eu tive paralisia infantil aos 3 anos de idade. Eu morava, na época, numa fazenda que meu pai tinha em Mato Grosso. Na época não tinha vacinação e não fui vacinado. E com uma semana já atrofiou as minhas pernas. E hoje ando com uma prótese, né? Com um apoio de uma bengala. E meu maior obstáculo hoje em dia, tanto para mim quanto para um deficiente, um portador de necessidade especial, é as escadas, né? Eu sou portador de nanismo, tive dificuldades na vida, é lógico, como todos os deficientes eu acho que tem, mas a gente tem que saber superar, Hoje estou aí e eu acho que levo uma vida normal como qualquer um. Conheci histórias lá de pessoas que teve filhos portadores de nanismo, né? Que os pais esconderam, né? O menino ficou assim, bem à margem da sociedade. E muito ao contrário de mim, eu sempre desenvolvi meio do pessoal, sempre corri atrás. E como ele queria trabalhar fora, a gente botou a sorveteria para ele trabalhar, ele começou a trabalhar na sorveteria. Subi em cima da cadeira, né, para atender os outros, né? O pessoal pensava que eu ia cair dentro do freezer. Chegaram até a comentar que eu cheguei a cair dentro do freezer, mas não foi verdade. Isso era uma mentira da época, né? Ele fazia tudo normalmente. E rápido, mais rápido muito que um outro, rápido. Uma pessoa normal. Mais rápido. Despachar um preguiça mais rápido que eu. Mas sempre querendo trabalhar fora. Eles queriam aposentar ele não quis ser aposentado. Porque ele achava que ele tinha suficiência para trabalhar ainda. Por cima dessa vontade de trabalhar, fui cadastrei nesse local, que chama CAAD,
né? Foi a partir daí que eu tive meu primeiro emprego. O dia que eles me ligaram, né? Me ligaram um mês depois, 2 meses depois, eles me ligaram para me trabalhar numa associação, né, que presta serviço aos Correios. Era no CST, o telegrama fonado, digitava telegrama. Os Correios passou o telemico celular. Pedi conta e entrei para outra empresa, né, que a dificuldade, o horário de trabalho era difícil, entrava quase 20 horas, saía 2 horas da manhã. Foi uma vida meio dura, porque trabalhava à noite e ficava com medo de chegar em casa fora de hora, né? Chegar na televisão, chegava 3h30 da madrugada. Mas ali também eu socializei com todo mundo, tinha os eventos de 6 meses dos melhores atendentes, eu tava lá dançando, atendendo. Relacionamentos sociais, construção e cultivo de amizades são partes importantes desse nosso patrimônio que é a saúde. E são tanto melhores quanto mais aprendemos a nos aproximar das pessoas, sem julgá-las e rotulá-las a partir da nossa primeira impressão e de nossos preconceitos. Nós éramos namorados, né? Na época que ele entrou aqui dentro, a Patrícia, por ser conhecida minha, a gente tem uma convivência maior fora da empresa, ela me chamou na sala dela e falava que precisava de uma pessoa para trabalhar com ela. Conheço uma pessoa, mas tem 2 problemas. Um é deficiente físico e outro é meu namorado. Eu falei, então não é problema nenhum. Claro, ele participou de toda a seleção como qualquer outro. O Henrique veio, participou da dinâmica em grupo com outras pessoas não portadoras de necessidades especiais. Nesse momento da dinâmica, eu já percebi nele um alto potencial, principalmente na competência relacionada à comunicação, dinamismo. E hoje, né, ele está aqui, já tem um tempo com a gente na área, adaptou, tem adaptado e cada dia mais ele vem desenvolvendo todas essas habilidades. Hoje na Anglo Gold Achante eu trabalho no RH, na área de treinamento e desenvolvimento, né, gestão de pessoas, e todas as atividades minhas lá eu encaro como desafio. Uma das atividades do Henrique, até a atividade principal, é o treinamento de integração. Então é ele quem recebe os novos empregados na empresa. Acredito que é uma maneira de apresentar a empresa maravilhosa, que é mostrar um dos valores da empresa, que é a diversidade, respeito, né, à individualidade, às limitações, à pessoa e ao grande potencial que ele tem. A primeira pessoa que eu vi aqui na empresa foi o Henrique, que foi quem me recebeu no primeiro dia que eu vim conversar com a nossa gestora. E foi uma surpresa para mim. Tanto que eu não esperava, por ser uma área de mineração, não imaginava, e achei extremamente interessante a forma que ele me recebeu. Eu achei que eu ia ficar mais surpresa, mas eu também agi com naturalidade. No primeiro contato, o fator surpresa costuma ser comum. As pessoas temem falar algo que possa constranger o portador de necessidades especiais. Veja o caso de Edmara. Tudo foi saindo naturalmente. Ela percebeu que as diferenças podem ser menores do que ela imaginava. Em momento nenhum eu percebi que isso fosse, esse fator de CPNE fosse para ajudá-lo ou para protegê-lo. De forma nenhuma. A verdade ali, eu posso, eu não posso, eu sou capaz, eu não sou, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho. Uma coisa normal de todo mundo. Eu acho que a empresa passa por um aprendizado de convivência e de... como é que eu vou dizer? Aplainar as resistências, que eu acho que são naturais do ser humano, com o diferente e com o novo. E quando aparece foge do padrão que a sociedade impõe, então aí as pessoas assustam com a condição. A primeira tentativa de emprego, né, no mercado, né, de trabalho, assim, com carteira assinada, tentativa, foi através do Asprom, né, que cadastrava jovens, né, que queria ingressar na carreira de trabalho e que inferior a 16 anos, 17, 16 anos. Já vai sair, meu filho? Sim, tô indo pro cursinho. A benção, mãe? Deus te abençoe, vai com Deus. Eu tive todo o treinamento e depois desse treinamento a gente ia estava sendo encaminhado para o emprego, né? A agência ou a instituição, né, que solicitavam de um jovem para ser office boy, né, melhor dizendo, né? E a gente era contactado, né? Mas comigo foi diferente. Chegou alguma coisa da agência, meu amor? Nada, mãe. Nada ainda. Paciência.
Um dia ele chega lá. Fiz o curso bonitinho na época, né? Não sei dizer se houve preconceito aí, não sei dizer, né? Não sei como estava o mercado de trabalho na época, mas também não existia a lei que obrigava as empresas, né? Obrigava entre aspas, a contratarem, né? De 100, né, funcionários, contratar um que era portador de necessidades especiais. Bom, a grande dificuldade da lei e da interpretação da lei, que eu vejo que as empresas demoraram um pouco para entender, é até onde vai o assistencialismo e até onde estão os interesses de uma organização. E nós, de forma alguma, temos uma postura assistencialista. Nós somos capazes também, né? Não é só porque eu uso uma pequena deficiência que vai falar assim, não, é um deficiente, é um coitadinho. Não, tem que tirar essa palavra coitadinho. Naquele primeiro momento em que aquela pessoa está chegando na organização e que por muitas vezes, e na maioria das vezes, essa pessoa ficou alijada de um processo educacional, de um processo profissional, você tem que compreender isso e entender que aquela pessoa vai dar os resultados que a empresa precisa e que ela pode demorar um pouquinho mais. E aí é onde a gente tem que ter uma atenção e um cuidado especial e uma abertura maior para receber aquela pessoa. Eu não vou te dar um emprego porque você é portador de necessidade especial. Eu vou te dar um emprego porque você tem potencial, porque você é capaz de entregar o que a gente precisa. E eles são, logicamente, avaliados, cobrados, remunerados, treinados e capacitados em função do resultado que entregam e em função das necessidades de desenvolvimento que possuem como qualquer outro profissional. Hoje eu tento fazer a minha diferença aqui dentro, né? Tento mesmo, não importo mesmo a minha deficiência, eu estou aqui porque eu sou capaz. Eu acho que o deficiente no mercado de trabalho hoje em dia, ele só precisa de respeito. Não precisa de ser querido, idolatrado, nada. Respeito e a gente vai muito longe com isso. É muito importante lembrar que não é qualquer atividade área que cabe o trabalho de portadores de necessidades especiais. As pessoas com deficiências são diferentes e também são capazes de exercer inúmeras funções, mas as deficiências limitam. Então, é preciso estar atento para não subestimar a capacidade das pessoas com deficiências e também para não fazer o contrário, superestimá-las. É como para a maioria de nós. Nossa motivação tende a aumentar quando a nossa chance de sucesso é de 50%. Ou seja, o desafio nem é demais ao ponto de provocar excesso de ansiedade e até de nos paralisar, e nem de menos, ao ponto de nos sentirmos pouco estimulados e entediados. Cada pessoa tem seus limites e potencialidades. Inclusive, são nossos limites e nossas potencialidades que nos definem, que vão dando nossa identidade. O Henrique veio nos explicando uma série de coisas e veio nos dizendo o que era necessário para ele. Então a gente colocou escada, né, para acessar arquivo, acessar algumas prateleiras. A gente colocou um apoio de pés melhor, um apoio de braço melhor, né, um monitor mais próximo. E a mesinha do almoço é um pouco mais alta, então a gente brinca de servir o almoço para ele e tal, naturalmente, não tem, isso para mim não é uma dificuldade, é uma adaptação à realidade dele. Assim como eu também não consigo algumas coisas que estão no alto, né? Então é normal, natural. A Edmara foi ao ponto. Todos temos deficiências, todos estamos na luta pela sobrevivência. Por mais que existam iniciativas de inclusão, como a lei que obriga as empresas a contratarem portadores de necessidades especiais, filas preferenciais, adaptação de caixas eletrônicos, sanitários, rampas, ainda temos deficiências muito graves na estrutura da sociedade. Parte dessas deficiências é melhorada com adaptações estruturais e responsabilidades de governos e empresas. E parte é melhorada com um jeito mais respeitoso de tratarmos uns aos outros. A forma de fazer a nossa parte para lidar com preconceitos é ficarmos atentos quando os sentimos e refletirmos sobre ele. O que me agrada a desqualificar outra pessoa? Estamos todos muito cansados de agressões. Nossa sociedade tem necessidades especiais de mais tolerância, menos violência e mais disposição para convivermos e respeitarmos os limites que todos temos, de algum jeito ou grau. O que acontece aqui influencia e impacta,
né? O que acontece aqui é levado para as famílias dos nossos empregados, é levado para a minha família. Então, no momento em que a empresa coloca para ela como um valor e para os seus empregados como um valor a questão da inclusão, isso passa a exercer também um poder forte sobre a sociedade. Não vejo diferença. Em alguns momentos, é claro, como servir a refeição, colocar uma apostila num armário, eu tenho que colocar num lugar mais baixo. Então são coisas tão assim pequenas, né, no dia a dia, que eu achava que ia ser um esforço tão grande que hoje não é perceptível. É natural. A vida dele é normal, né? Ele sai para trabalhar, convive com várias pessoas, né? Assim, convive bem com as pessoas na rua. Pega o seu carro aí, põe a namorada, vai passear, vai para todo lado. E se é arrasora aqui, ele pega o carro, vai embora para o serviço. Então, não tem dificuldade para ele, não. Ele não perde. Se quer comer, eu fogo um feijão lá, frito um ovo, ele come e vai embora. E se a rua tiver passada, mesmo pão fora para esquentar, e mesmo e festa saindo, ele não tem dificuldade nenhuma. E a partir do momento que eu determinei, vi aquilo ali como foco, para quero trabalho, quero sair, quero socializar, né? Aí as coisas foram acontecendo. Hoje, assim, eu quero casar, eu quero ter filhos, né? Eu, assim, não sei dizer se vi um filho portador de nanismo hoje, mas eu com certeza vou amá-lo, essas coisas, assim, tranquilamente.